Boa noite. Boa noite, meninas, tudo bem? Luma tá aí. Seja bem-vinda. Aquele momento, né? Vamos enviando aviãozinho, compartilha com o seu pessoal. Avisa, chama todo mundo que a Malu é demais. Quem não conhece vai amar, quem conhece já sabe. Pastor Danilo, Fabiola, não perde uma live. Ionara, bem-vinda, Io. Julinha, chegando aí, bem-vinda, minha amiga. Vamos lá que hoje vai ser bênção, hein? Convidem seus amigos, manda aviãozinho, chama todo mundo. Vai vir algo poderoso para edificar as nossas vidas e inspirar. A palavra hoje é inspiração. Sejam bem-vindos. Minha xará, Thaís, Paiva. Obrigada, Pastor Danilo, pela intercessão. Ore por nós. A gente faz a nossa pauta aqui, mas quem dirige é o Espírito Santo. Thalita Eloy, minha amiga linda. Seja bem-vinda. Espero que a Tainá esteja aí com você também. Não sei se dá para ouvir a música que eu coloquei aqui. Oi, tá. Tudo bom? Vamos chamando aí, ó. Dispara para todo mundo. Chama os amigos, chama os inimigos. Compartilha, a nossa convidada de honra já tá por aí, a Malu. Aí, Malu, bem-vinda, Malu. Já já vocês vão conhecê-la. Convida todo mundo. Parede da roupa dos bananas de pijama. Que isso, Pastor Danilo? O meu estilo aqui, ó. Dai, minha amiga. Bem-vinda, Dai. A Dai logo mais vai estar aqui com a gente, hein, pessoal? Não percam. Você vê, né, Luma? Esses pastores que a gente tem, né? Uma bênção. Falando aqui da minha listrinha. Ainda bem que é a parede, né? Pior se eu tivesse aqui de pijama, já pensou? Priscila! Bem-vinda, Priscila! Tudo bom? Ver a filhinha da Priscila linda lá. Já tá no sangue, né? Cantando, dançando. Gente, convida todo mundo. Estamos muito animados para falar hoje. Agradeço aí os retornos da live da semana passada. Que bom que o pessoal gostou. Eu sei que veio do coração de Deus. E hoje também vem nossa convidada super especial, que é a Malu. A Malu esteve conosco já em São Bernardo, acho que uns 5, 6 anos atrás. Ela vai poder contar um pouquinho melhor. Se vocês acham que eu sou pilhada, que eu faço muita coisa, vocês vão conhecer a Malu. A Malu é incrível. Tá em todas. Bibi, minha amiga. Eu não consigo chamar de Milena, eu chamo sempre de Bibi. Bem-vinda. Vamos ver aqui, gente. Eu tô com o meu relógio longe. E aí, Malu, preparada? Já vou colocar você na linha aqui, que a gente não perder nada. Olha, Luma, banana de pijama, gente, que isso? Acabou com a minha reputação aqui, ó. Pessoa séria. Na minha época não, banana de pijama já era grande. Que eu me lembre. Vamos lá, gente. Convida todo mundo. Compartilhem com seus contatos. Dá aquela lembrada. Eu sei que tem muita live hoje o tempo todo. Mas estamos aqui. A minha amiga Cris. A Cris voltou, hein, gente? Ela gostou. Bem-vinda, Cris. A Michele também, ó. Será que a Michele tá por aí? Chame a Michele.
Boa noite, Cris. Bem-vinda, viu? Prazer ter você aqui conosco. Então, só lembrando aí, né, para quem não conhece ainda o Pray Sister, o que é o Pray Sister? É o nosso Ministério de Jovens Intercessoras em São Bernardo. A gente está aí, enquanto tem a direção de Deus, fazendo essas reuniões para todo mundo aqui, tá? Não é só as meninas, são todos também. E o nosso objetivo é trazer nessas lives aí, a gente conversar um pouquinho de histórias, testemunhos, né? Tudo tem a ver com a oração, tem a ver com a nossa vida com Deus. Semana passada nós falamos sobre esperar. Quem não assistiu ainda, assiste lá no IGTV. E agora já sei salvar o vídeo, né? Então fiquem tranquilos que vai dar certo hoje. Também vamos salvar. A Malu vai contar já já aí um pouquinho da caminhada dela com Deus, a história dela. E vamos lá, vamos chamando o pessoal, gente. Convida todo mundo. Manda um aviãozinho para os contatos. Pensou em alguém, lembrou alguém, manda. Na dúvida, manda. Não vai fazer mal, não custa nada. Nem que a pessoa assista depois também, né? Vamos ser impactados aí juntos, né? Pietra, minha amiga linda, seja bem-vinda. Chegou aqui acabou minha música aqui. Gente, vamos lá. Não vou perder mais tempo, que a Malu tem muita coisa legal para nos contar, para liberar. Nós estamos aqui muito honradas. A Malu, ela é primeiramente aí uma amiga do pastor Marcos, de muito tempo. Nós fomos apresentadas quando ela veio em São Bernardo, ela veio contar o testemunho dela nos jovens. E ela nos inspira muito. Quem conhece a Malu sabe como ela é. Isso aí, Luma. Manda aviãozinho aí. Vai abrir um aeroporto de tanto mandar aviãozinho. Libera o aviãozinho aí, gente. Tem minha internet aqui. Ah, que bom, né? Eu tava no 3G. Acho que voltou. Estamos aqui, tudo bem. Tudo bem por aí. Mas aqui tá mostrando que meu vídeo tá pausado. Socorro. Vamos ver. Eu vou tentar chamar a Malu aqui. Olha, gente, eu já esqueci como é que chama. Socorro. Peraí, vou lembrar. Ah, tá, lembrei. Malu, vou colocar você aqui para ela se apresentar, acho que melhor do que eu mesma, né? A Malu é uma pessoa que já fez muito aí, já foi empresária, agora está trabalhando numa empresa, mas ela é uma pessoa muito ativa, sempre envolvida em várias coisas. Chamando você aqui, Malu, vê se aparece aí. Voltou o vídeo? Tinha saído, meu Deus do céu. Aí, deu certo. Aê, Malu! Conseguimos! Bem-vinda! Acho que eu vou precisar do meu óculos. Ah, much bad. Aí. Bom, muito bom. Oi, gente. Tem bastante amiga minha aí. A família tá por aí, a cunhada, as Que bom. amigas. E a Ali, acabei de ver a Lígia. Ixi, tá todo mundo aí. Que responsa, hein, tá? Vamos lá. Vamos que Na graça vamos. de Então, Deus, né? gente, Deus é bom. Eu costumo Deus é bom, dizer. né? Para começar a minha apresentação, eu posso dizer que Deus usa a pedra, usa a sarça, usa a mula e usa eu. Então, Todos nós. todos nós. Eu tô com o maior Isso. problema aqui porque o meu Você tá telefone sem está suporte? carregando. Ele está Ah, carregando e aí eu não estou conseguindo colocar ele em lugar nenhum. Deixa eu ver aqui. eu esqueci de falar. O meu consultor de live é o pastor Marcos Marciano. Você conhece bem, né? Então ele deu as dicas aqui. Pega o suporte, deixa na tomada. É importante também. Eu esqueci de te falar isso daí, Malu. E eu não Mas vai deixei dar na certo. tomada. Vou falar Porque para a acho que Karina trazer o pode negócio da tomada. consumir bastante bateria aí. Ó, entrei na Tá live, bom. gente, olha só. Tô Ah, aqui, tô eu aí, acho que entendeu? ai, ai, ai. Não, mas estou aqui, gente. Que bom poder dividir um pouco do meu testemunho, né? Acho que a nossa conversa vai girar um pouco em torno dele. Eu quero agradecer a Thaís, o Marcos, pela confiança de me chamar. O Marcos já me botou. Assim, eu vou contar onde eu conheci o pastor Marcos, tá? Que eu fui fazer um. É Eu me válido, meti. interessante. Eu me meti com uma amiga a fazer um cruzeiro evangélico.
E a gente chegou lá e, na verdade, era uma mistura, assim, total. Tinha alguns pastores que foram nesse cruzeiro e aí eles reservaram uma área, Uhum. tinha lá uma sala. Acho que na época até acho que era o Silas Malafaia, o Godin e tal. E aí o Marcos estava lá com uma galera de vocês aí da Uhum. comunidade. Ele, E, eles e eu, ganharam, né? Ele foi com o Pastor isso. Dudu, foi uma turma. Foi uma turma, e eu com a minha galera. E aí a gente se enturmou. E aí o navio parava, e como eu já juntava todo mundo, aí eu arrumava uma van, e a gente ficou uma semana, acho, nesse navio, assim, rindo Uhum. muito. E a gente acabou não indo muito para as palestras, porque a gente achou que não tinha a ver com aquilo que a gente estava esperando, mas a gente acabou formando um grupo enorme, assim, de pessoas bem legais. E aí o Marcos me conheceu lá e ele conhecia uma amiga minha aqui do Morumbi e a gente acabou assim fazendo essa amizade crescer e ser preservada. Aí um dia ele me chamou para ir na sua igreja aí há 5 anos atrás e a Sim. história 5 anos já, né? é, Meu a história Deus, passa era rápido. que era para eu ir para falar uma conversa com um grupo de profissionais, porque eu tinha um ministério nessa área. E aí de Uhum. manhã eu fiquei sabendo que não ia ser bem isso, né? Eu devo. Aí ia ser um pouco Surpresa. diferente. Surprise! Ia ser para a igreja A live toda. hoje é outra coisa hoje a live. Não, brincadeira, não, tudo certo. Não, por favor. E Não. aí eu cheguei lá acabei falando do meu testemunho, da nossa experiência com o grupo de profissionais. Acho que tinha umas 500 pessoas na igreja, eu não acreditava. Eu falava, como que o Marcos fez Como isso comigo? assim? É, Cara dele, né? mas como Deus chama, Deus capacita, Deus. É, isso, Lúcia. A Lúcia de Narina, minha amiga internacional lá da Irlanda, tá de madrugada, é live da Olha, madrugada para ela. Beijo, Lu. Então é isso. Aí querida. eu conheci o Marcos e a gente tem essa parceria aí, né? E eu acho que eu posso Uhum. falar do meu testemunho, que a gente falou. Assim, eu venho de uma família, de um lar que é cristão, era cristão católico, né? Eu tenho 3 irmãos, talvez eles estejam por aí, Henrique, a Carmen e o Moreira. E a gente tinha uma mãe bem linha dura, assim, na criação, e um pai que era bem focado no trabalho, e a gente tinha as bases de valores cristãos. Minha mãe levava a gente na igreja, fez todo o processo na igreja católica, e a gente tinha, né, tanto eu como meus irmãos, a gente tinha essa coisa assim de liderança já, né, desde Uhum. novinho. Então, na escola, nós éramos líderes de tudo quanto era coisa, agitava muito, e eu sempre fui assim, bem. Eu era tímida, ninguém acredita, mas Não, eu era, você é tímida, Malu, não, impossível. eu era tímida, Deus transforma as Eu pessoas. também era, na verdade eu ainda sou, né? Eu digo que eu sou tímida, as pessoas não acreditam, mas eu sou. E então a gente cresceu nesse ambiente, né, de estar sempre liderando coisas. A minha mãe levava a gente para ajudar as pessoas em época de enchente. Se acontecer algum problema em algum lugar, nós fazíamos campanhas, tal. Então a gente sempre Uhum. foi muito ligado com essa coisa de envolvimento. E o meu pai era muito mais tranquilo, né? Minha mãe era mais agitada. E aí, mas sempre fui muito doentinha, né? Eu era muito magrinha, assim, orelhuda, raquítica, tinha, e a minha mãe só batia nos meus irmãos, então isso era uma vantagem para mim, porque ela nunca batia em mim, podia me quebrar no meio, né? E, e aí eu vim dessa história, cresci nesse lar, que era um lar cheio de amor, nós não éramos ricos, nada, a gente tinha uma condição até simples de vida, mas a gente era muito feliz, era todo mundo muito bagunceiro, a minha casa sempre era cheia de gente, que a minha mãe ela gostava de controlar, então ela trazia todos os amigos iam para minha casa. É. E o meu pai trabalhava em restaurante, meu pai gostava de trazer muita comida para casa. Então ele trabalhava no Almanara, já na época que o Almanara começou. E aí você falava, ai pai, tô com vontade de comer um quibe. Ele trazia uma bandeja de quibe, né? Então nossos amigos amavam. Uhum. Então a minha casa era o point, por causa disso. E a gente Uhum. cresceu nesse ambiente assim de muito respeito e tal, e a gente ia
na Igreja Católica, e eu achava muito estranho. Eu era bem envolvida, a gente era da liderança, mas eu falava, mas se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, por que que eu tenho que falar com Maria? E a gente era devoto de São Judas. Então a coisa ficava muito assim complicada, porque eu falava, mas eu chegava lá, olhava, falava, mas aqui tem São Judas, São João, São Mateus. Eu vou falar para um que vai falar para Maria, que vai falar para Jesus, que vai falar para Deus, aquilo não fechava. Aquilo não fechava na minha cabeça. Eu lembro que aquilo não fechava. Mas eu fiquei lá, depois eu tive uma experiência com o espiritismo, depois eu tive experiência com uma seita que chamava, existe ainda, viu? Vou até falar o nome, que chama Trilogia Analítica, aquilo é seita. É uma mistura de filosofia com filosofia, com religião, com ciência, que era... Já passei por umas assim também, socorro. Mexia na cabeça das pessoas. E eu vejo assim a bondade de Deus quando Ele tem um propósito para a nossa vida e Ele vai nos guiando. Eu tive uma experiência de morar fora do Brasil, eu fiquei morando 1 ano em Portugal. E quando eu estava em Portugal, quando eu estava saindo do Brasil, o meu irmão me deu um Gedeão, aquela bibliazinha do Gedeão. E aí eu cheguei lá, era assim, se você está triste, lê tal coisa, se você está ansioso, lê tal coisa. E eu comecei a ler, porque lá era eu e Deus, assim, né? Bem eu e Deus, e na casa que eu vivia. E aí eu comecei a ler, eu comecei a achar, poxa, olha a Bíblia, isso aqui acontece aqui mesmo, olha, isso aqui acontece com a gente. Deus foi cuidando de mim. E eu tive, assim, o privilégio de, quando eu fui, a minha irmã, eu e a minha irmã, nós tivemos um restaurante, e a gente agitava, assim, no meio de um condomínio, e a gente agitava muito, e lá tinha um pessoal que era da igreja do Morumbi. E eles começaram a orar por nós. E aí, no meio dessa história, a minha irmã foi para um pequeno grupo de estudo bíblico e se converteu. E ela ficou grávida, ela não podia engravidar, ela ficou grávida, porque as meninas oraram. E eu resolvi que a gente ia ter que fechar o restaurante, porque ela já tinha tido 2 abortos e tal, então ela precisava ficar de repouso. E eu não ia ter o que fazer, porque eu não queria tocar o restaurante sozinha. E um amigo meu falou, por que você não vai para Portugal? Lá é legal, a gente é tudo a mesma língua. Depois eu conto isso, porque não é a mesma língua. Não. Fiquei falando inglês lá. Foi bom, falei inglês. E aperfeiçoei meu inglês. E aí depois, quando eu voltei de Portugal, eu fui agradecer, porque quando eu estava lá, as mulheres do grupo da minha irmã mandavam cartinha para mim. E colocavam versículos bíblicos. E eu comecei a ter esse contato com a Bíblia, né, mais forte, assim, através dessa relação com as amigas da minha irmã, que mandavam coisas para mim, e dos Gedeões lá que eu lia. E aí, da experiência toda que foi Deus cuidando de mim lá em Portugal, sozinha, né? Foi muito incrível. E quando eu voltei, eu quis agradecer as pessoas, eu fui para a igreja, cheguei lá e eu vi o pastor pegando um pedacinho assim da Bíblia, né, um textinho, e aí falou, eu falei, nossa, meu Deus, como é isso? Falou demais, um negocinho assim, eu quero aprender a Bíblia assim, né, olhando um pedacinho e falando um monte. E aí eu acabei indo para lá, eu fiquei lá na igreja do Morumbi, aí eu fui num retiro de mulheres, assim, que era muito doido, a gente fez muita bagunça também. E quando eu voltei, eu fui parar num grupo pequeno de meninas, né? De uma galera, assim, que a maioria era meninas. Não, tinha meninos também, então, tinha meninos. Mas eram poucos, lógico. Então, mulher, sempre a maioria, né? Mas mulher. E na época eu era diretora de negócios internacionais na Warner. E eu viajava muito para fora do Brasil, né? E eu comecei a ter umas experiências, assim, das meninas orarem. E elas oravam e eu falava, nossa, que demais. Elas oravam assim, eu falava, eu tô preocupada porque eu vou para lá e vai ter muita neve. Aí eu chegava lá, parava a neve. E eu ficava 1 semana em Nova York e a neve não caía. E no dia que eu ia embora, o meu voo saía e o próximo não saía, porque nevava tanto que o outro voo não saía. E eu fui falando, nossa, será que é Deus que está fazendo essas coisas? Será que é Deus que cuida assim? E eu comecei a ter essa relação, mas eu olhava, eu falava, mas Deus não vai gostar de mim que nem gosta das meninas, né?
Elas são muito melhores que eu, porque eu era da pá virada, assim, aquelas pessoas, eu via, minha mãe tinha trauma, que eu viajava, arrumava um namorado, não voltava mais, ficava no lugar até eu resolver o que se eu ia namorar, se eu não ia namorar, então a minha mãe tinha muito problema com viagem comigo, né? A minha família ficava doida, a minha irmã também, porque eu sabia, uma vez eu viajei com a amiga dela, a gente foi para Maceió para ficar uns 5 dias, aí na primeira semana a gente pediu dinheiro porque a gente queria conhecer um outro lugar. Aí na outra semana a gente pediu dinheiro, na outra semana a gente ficou uns 4 meses lá estudando, Meu Deus. porque aí a gente ligou para ela, não, a gente quer morar aqui, nós vamos abrir. Ah, Matheus, meu sobrinho, lindo. Olha o pastor Dudu aí, ó. Conheceu o Dudu Aí, também na viagem. a nossa viagem, né, depois do conta, que a gente fazia lá. A gente ria muito naquela viagem. Eu voltei tão cansada que eu acho que eu precisei ficar umas 2 semanas quieta. E assim, e aí, então assim, a gente veio de toda essa história, né, de eu ir conhecendo Deus, assim, e entendendo que existia algo mais, mas eu olhava para as pessoas e eu queria colocar Deus numa caixinha, né, porque Deus só vai gostar de mim quando eu fizer alguma coisa. E aí está o primeiro erro de se tornar cristão, né, da gente querer achar que tem que ser do jeito que você entende. E você não explica Deus, né? Já tem até um louvor muito famoso que fala isso. E a gente não explica Deus, só um segundo. Para carregar aqui. Carregar o quê? O carregador. Fica sem bateria não, pelo amor Pra de não Deus. ficar sem Senão bateria. acaba. Tem? Tá bom, uma hora aqui. Meia hora aqui. É aqui, ó, do lado Ah, do tá bom. 4G. Ah, então tá. Tem bateria, bastante, gente. Nós vamos. Vai segurar, isso aí. Vai segurar, vai segurar. É uma Então, hora só, minha live não é igual o Pastor Marcos, não. 2 horas é demais. Não, então, a gente. Aí acabou que essa coisa de. Eu fui entendendo que como eu achava que eu não merecia, porque eu não era igual aquelas meninas que oravam, que sabiam a Bíblia, que elas já tinham lido a Bíblia inteira. Eu me achava muito diferente, muito doidinha. E eu falava, não, mas Deus não vai gostar de uma pessoa doidinha assim, né? E elas são tudo certinhas, né? Deve ter umas que estão aí. E aí, Deus chegou. E aí, chegou um dia, eu fui na igreja e falei, eu não vou mais vir na igreja. Porque, poxa vida, eu não sou igual essas meninas, eu não consigo entender Deus desse jeito, é muito difícil e tal. E eu vou embora. E aí, o pastor Leovaldo Ramos estava pregando nesse dia. E aí, ele falou... E ele começou, né? Porque a gente é pecadora, eu sou pecadora. Porque a gente desagrada a Deus, eu desagrado a Deus. Ah, porque a gente não sabe o que faz. Eu não sei, sou eu. Ele falando e eu lá, sou eu. É isso aí, eu tenho que ir embora, é isso mesmo, olha lá, ele tá falando, é pra mim e tal. E aí, no meio disso, ele falou assim, mas se você é assim, deixa Deus te mudar. E foi a coisa mais importante que eu ouvi, eu acho, na minha vida, porque eu realmente falei, é isso, e não sou eu, é Deus que vai me mudar. E eu falei, tá bom, Deus, então o Senhor muda, né? E foi um alívio muito grande para minha vida, assim, saber que não era eu que tinha que fazer nada, que Deus ia me mudar naquilo que Ele queria que eu fosse, né? E daí para frente a gente começou, eu era daquelas pessoas que toda vez que tinha um apelo eu ia lá na frente falar, eu quero Jesus, eu quero fazer isso, eu quero que ele me mude, qualquer apelo que você fazer. Até que o André falou, Malu, você já se converteu, você não precisa se converter mais. E aí eu falei, então tá bom, precisa mais ir lá na frente. Não, Jesus já sabe. Aí eu falei, então tá bom, então tá tudo certo. Mas, assim, aí a minha caminhada com Deus, eu falo que é difícil, mas é possível, né? Porque, assim, é um aprendizado muito grande, né? A gente não confia em quem não conhece, mas o processo de conhecer é um processo que exige investir seu tempo para você estar com Jesus, para você aprender de Deus, para você ler a Bíblia, para você poder... A minha irmã entrou também, ó, tá a família inteira aí. Pra gente poder entender a vontade de Deus, né? Que a gente fala tanto da vontade de Deus, mas assim, a vontade de Deus é muito, você só vai entender quando você caminha com Ele, né? E Deus é muito individualista, né? Eu gosto disso, porque uma experiência que é legal para mim não vai acontecer igual para você. Porque ele conhece você também. Ele sabe o que te toca. Né?
Não, Tem uma a história gente para cada um, né? é isso, a gente não precisa se comparar. E Aham, eu fazia muito isso. Essa coisa de comparar é sim, perigosa, porque pode te afastar, né? Porque você se sim. compara e você fala, eu não sou igual ao outro, né? Aham, E eu sou marqueteira, então eu falo uhum, que, que Deus é marqueteiro, assim, que ele tem uma linguagem é, para cada um, ele tem aham. um estilo de igreja para cada um. A Eu melhor segmentação é de Deus, né? Não é? A gente que é marqueteira, É, quando eu falo, é, gente, pensa num cara marqueteiro, é esse Deus aí, esse Jesus Cristo, que fala por todo verdade. mundo, consegue, É, né, fazer assim um uhum, trabalho muito diferente. E desde que eu era. Então, assim, uma coisa legal que aconteceu também nesse meu caminho foi ver que aquilo que eu achava que era ruim em mim, ser essa pessoa extremamente comunicativa, tô super uhum, pilhada, faz mil coisas, tá em tudo quanto é lugar, né? Você pode me ver na sim, sua igreja, na Batista, na Universal, você vai me ver em qualquer lugar. Porque eu vou muito com o olhar, né? Essas pessoas estão buscando a Deus. E uma coisa que era importante para uhum, mim era as pessoas entenderem que eu entendi que as pessoas estavam buscando a Deus e que era buscar-me eis e me achareis, como me buscarem de sim. todo o coração. É, Então, e isso era a muito Dai forte. colocou ali, ó. A Dai colocou, você só conhece a vontade de Deus quando você caminha com Ele. Né? É Então é isso aí. exatamente isso, né? Porque quando a gente começa a entender, né, que Deus é muito mais do que aquilo que a gente aprende, né? Que a religião às vezes limita a gente, você achar que tem que falar um, tem que falar com o outro, saber que Deus é vivo, né? Que Ele está presente na nossa vida. Sim, E me faz muito entender isso, né? Descobri que você também tem meu salmo favorito aí como rema, né? Que é o Salmo sim, 37. A sim, gente falou sim. bastante dele aqui a semana passada, mas é Pois é. isso, né? A gente entregar o nosso caminho ao Senhor, né? Saber que Ele conhece sim, né? E é isso que você fez, de você falar, tá bom, então me muda, porque às vezes a gente quer ser, né? A gente quer ser algo para Deus, a gente quer fazer, e não Isso. é nada disso, né? E Deus muda, e Ele é tão gentleman, assim, que ele me mudou, mas Ele deixou em mim todas as características que eu gostava de ter, que era ser uma Uhum, é, pessoa ativa, que era ser uma pessoa comunicativa, que abraça todo mundo, que gosta de estar com gente. E isso não mudou, né? O que ele mudou, mantém a essência, né? sim, o que mudou foi usar isso da maneira correta, né? Porque Sim. eu usava isso da maneira errada, né? Eu falo, Uhum. coitado, o inferno perdeu duas, porque a minha irmã era igual, ela tá aí. É no Eu falei, sangue. o inferno perdeu uma família assim que com certeza até pelo nosso dom de influência, né? O inferno Uhum, perdeu uma família que graças a Deus tem feito a diferença e tem ido, né? uhum. Ouvido a Deus, né? Nós todos, tanto eu como meu irmão, minha irmã e o meu outro irmão, nós todos assim acabamos encontrando Jesus, cada um no seu tempo. Porque você tem que respeitar, sabe? Eu acho Sim, que você sim. encontra uma pessoa que vem de uma outra filosofia ou religião e você não pode querer enfiar tudo na cabeça dela, porque Deus te dá Uhum, esse tempo. Eu vejo que foi um processo na minha vida, né? Então eu sim. tenho que amar essas pessoas e esperar, né? E fazer com que a minha vida vá fazendo sentido na vida dela, vá fazendo diferença. Então, quando as pessoas falam, pô, você é crente? Aí eu falo, eu sou, você não é? Que absurdo, pelo amor, né? E a gente veio de uma É, família que eu vou falar para você. O meu irmão era adventista do sétimo dia e a gente não uhum, gostava dele, porque ele ficava, não, isso não pode, porque hoje é sábado, porque isso não deixava a gente sair com os meus sobrinhos para levar eles no McDonald's. A gente não entendia, era muito conflitante, né? uhum, Então, mas hoje eu tenho muito respeito por todo mundo, sim, porque eu vejo que o processo não é meu, é de Deus, né? Então sim. eu tenho que estar amando, cuidando e olhando e entendendo o que Deus tem para mim, né? Porque tem outra coisa que eu até falei para você, que a gente complica, né? A gente quer Uhum, complica. Porque tem que ser a minha bandeira de religião, ou tem que ser o jeito que eu penso, e Deus é tão simples, né? Deus sim. assim, Deus vai cuidando da gente sem impor nada, né? Nós não podemos É, colocá-lo numa caixa e ele não impõe pra uhum, gente, né? É uma uhum, via aí de duas mãos, que eu gosto muito, sim. né? Uhum. E falando de influência aí, né, que você comentou que você sempre teve isso, né, de ser uma pessoa influente, o que que você entende hoje, né,
dentro do reino, que eu acho que é muito isso, assim, Deus criou cada um de nós com características, ele não vai mudar isso, mas é como você disse, quando a gente nasce de novo, né, a gente compreende a nossa vida entregue a Deus, ele vai usar tudo isso em favor do Uhum. reino, né? É verdade. Ah, essa coisa da influência é porque assim a gente, eu sou marqueteira, né? Isso aí é do sangue, né? Eu sou líder e sou marqueteira. E quando eu vejo algo que eu acho que é bom, eu gosto de passar para os outros, né? Então Uhum, eu tenho muito isso, mas assim, a coisa do influenciar é porque eu quero que todas as pessoas entendam que elas podem fazer alguma coisa para o outro. Todo sim, mundo tem influência, todo mundo pode fazer uhum, alguma coisa. Então isso é muito forte, porque às vezes eu falo muito assim para as pessoas, olha, eu não preciso ter dinheiro, mas eu tenho um monte de amigo que tem dinheiro. E se eu preciso de dinheiro para algum projeto, eu sou a cara de uhum, pau. Eu vou e peço para os meus amigos. Pode ser que eles deem, sim, pode ser que eles não deem, mas o uhum, não é certo, né? E eu sempre digo que o Deus que chama capacita. Então, eu conheço sim, pessoas assim que eu já falei sobre essa questão de influência, que fala para mim, nossa, mas eu não consigo falar para as pessoas, eu não consigo ver uma situação e agir. Eu falo, tá, você está no seu trabalho. Aí você conhece a tia do café. A tia do café, você sabe que está andando com um chinelinho ruim. Ou você uhum, pode dar um chinelinho para ela, você tem que ter sensibilidade. Se Deus mostrar isso para você, é você que ele quer usar para agir nisso, né? Ou você sim, dá um chinelinho, ou você fala para uma amiga sua que você sabe que tem muito chinelinho, se ela não quer dar um chinelo para alguém que você conhece. Simples assim, né? simples, uhum, Assim, coisas que eu faço que estou andando na rua. Eu vejo uma pessoa, eu tenho muita dificuldade de ver gente na rua e não dar carona. Porque eu falo, meu, eu tenho um carro que Deus me deu, não é para mim. Aí, assim, se eu vou para a igreja do Morumbi tem uma rampa, assim, sabe, para chegar na igreja. uhum, Cara, todo mundo que eu subo aquela rampa, eu ponho no meu carro. Ó, você vai indo para a uhum, igreja? Ah, não, mas eu vou perto. Então vem, entra aí, e vou. Entendeu? Todo domingo eu fico uhum, feliz da vida de fazer isso. Se eu tô passando na rua, vejo uma pessoa com um bebê na chuva. Cara, Deus não me deixa embora. Eu volto. Eu uhum, ponho a mulher no meu carro, eu levo ela. E depois eu vou uhum, fazer o que eu tenho que fazer. E ele reme meu tempo. Então, eu gosto dessa coisa da influência, porque, assim, Deus usa a gente, né? sim, Que nós estamos aqui para ser usados. Então, se ele uhum, mostrar alguma coisa para mim, porque ele vai me capacitar. Eu não preciso ter esse medo de eu não sei falar, né? Que Moisés uhum, falou, eu não sei falar. Quem é, está mandando você falar? Vou botar outro para falar. Esse é o seu problema. Então, uhum, assim, eu gosto muito de pensar que Deus vai me usar, que Ele vai sim, me capacitar, né? E nessa coisa da influência, eu falo muito isso porque eu vivo muito isso, né? Eu tenho muita é, empatia com as pessoas. Eu digo muito na minha empresa, que é um lugar que eu influencio muita gente, eu falo, olha, se a gente acordou, se você acordou, se você tomou café, se você saiu de uma cama limpa, quentinha, se você estava debaixo de um teto, se você veio para um trabalho, você está do lado bom da vida, meu amigo. Então, é, se nós estamos do lado bom, nós temos que olhar para quem não está do lado bom. Isso não quer dizer que ele não possa passar para o lado bom. Porque através da minha influência, quem sabe? Assim, Deus me usa para arrumar emprego para as pessoas. Ele toca assim no meu coração e eu falo, puxa, aquela pessoa está sem emprego, Deus, e agora? E eu começo, né? Aí eu falo com um, eu falo com o outro, eu mando currículo. E aí Deus abre a porta para a pessoa, não é para mim. Ele só me usou, sim. né? É Isso, estar então, sensível, né? Uhum. sim, Estar sensível à voz de Deus, porque ele quer usar todo mundo, né? Como você falou, todo mundo pode influenciar alguém. E quando a gente pode. dá conta disso, né? A gente tem falado muito sobre essa questão de nós sabermos a nossa identidade em Cristo. Então, se a gente sabe que, ah, não, é porque a Malu, né? Todos nós, né? Deus criou Todo todo mundo com mundo. características, com propósito, e a gente pode fazer a diferença na vida de alguém, né? Por menor que seja, né? Você sabe que E outro dia. você faz, né? Pode falar. Pode falar. Não, eu ia te contar que eu ia contar que outro dia aconteceu uma coisa muito legal,
que assim, eu esqueci, eu estava vivendo um momento difícil, né, financeiro, e eu tinha que renovar o seguro do meu carro. Mas eu estava envolvida com o Atoto, não sei se você conhece aquele coral que é da África, de crianças, que eles vieram para o Sim. Brasil, e eu estava envolvida com isso, porque eu levei eles para minha igreja, então e eu esqueci totalmente a história do seguro do carro. E a pessoa que cuida do meu seguro do carro, um dia eu falei, meu Deus, esqueci do seguro do carro. Assim nem me falou nada, cara. O que ela fez? Perdi o seguro. Aí eu mandei, Si, olha só, esqueci o negócio do seguro. Como que eu faço? Ela falou assim, não, o seu seguro já está pago. E na mesma hora eu recebi um negócio do banco falando que o seguro estava pago. Aí eu falei, legal, você pagou. Você colocou no meu débito automático. Que bom que você teve essa iniciativa, porque eu realmente esqueci. Ela falou, não foi no débito automático. Eu falei, mas foi o quê? Não, o seu seguro está pago. Aí eu falei, e quem pagou? Ela falou, então, é que você já fez isso por tanta gente. Eu resolvi juntar os seus amigos, eles deram dinheiro e a gente pagou o seguro do Uau. seu carro. E assim, eu fiquei tão chocada, muito emocionada, porque eu falei, cara, Deus, eu nem te pedi para pagar o seguro do carro. Você que... Eu não pedi isso para você. Eu tô com um amigo ao vivo Benção. aqui. A cara. Tá interagindo ao vivo. Ao vivo. E é E isso aí, mesmo, né? Quando a gente caminha com Deus, a gente tem não, esse amigo de Deus, né? mas o mais Ele... legal para mim nem era o seguro, tá? Era ela ter mobilizado as pessoas. Ter falado, não, ela eu vi foi como atrás. você faz. Eu vi como você Olha, faz. E já eu influenciou fiz. ela, né? Eu influenciei Uhum. ela. Então, assim, muito joia, muito legal o negócio assim. É. E isso acontece muito comigo, né? Porque quando Deus te Uhum. chama, eu já tive situações, acho que eu te falei, eu tive uma amiga minha que falou que o filho dela, que era um autodidata, precisava ir para um festival de música em Los Angeles. E eu falei Uhum. assim, tá bom, vou pensar. Mas eu falei, cara, como é que eu vou arrumar uma passagem? Mas como é a situação? A situação é o seguinte, se ele for lá, os caras vão dar tudo para ele. Transporte, comida, não sei o que, estadia. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei com aquilo, mas eu estava muito ocupada, eu viajava muito. Na época eu era diretora de marketing lá na Warner, eu vivia um pouco aqui, um pouco muito fora. E aí teve um dia, Deus tocava no meu coração, a passagem do Tia, a passagem do Tia. Aí eu falei, ó Deus, e isso é uma coisa que as pessoas acham estranho, que eu falo assim com Deus. Mas eu falo, ó Deus, é assim, ó, você tem meia hora para eu fazer um texto, para eu pensar em 10 pessoas para mandar um e-mail para pedir essa passagem. Eu só tenho meia hora, tá? Então vamos aqui, e nessa meia hora eu vou fazer. Aí eu fiz o texto, eu mandei. Aí depois de 2 dias eu consegui a passagem. Deus deu a passagem para o menino. Vendo? E ele foi, isso mudou a carreira dele. E Uhum. assim, gente, foi muito legal. E assim, coisas simples, né? Foi É. meia hora do meu tempo. Todo mundo E Deus pode. trabalha com a simplicidade, né? Eram quantos pães e cinco pães e dois 5 pães, peixes. 2 peixinhos e 5 pães. Era um pouco, né? O que tinha ali, eu tenho isso para a multidão, né? Jesus fez. Então você tinha seus 20 minutos, né? E 20 pessoas, 30 pessoas que você lembrou e mandou, né? Então Deus E, multiplica, né? E você muito. colhe isso na sua vida, né? Isso... E na minha vida, eu gosto muito de fazer isso com as pessoas. Gente, tenta. O não é certo. Vai lá. Sim. Não é a sua capacidade. Nunca é o que a gente é, sabe? O Thaís. Então, é experimentar de Deus mesmo. É verdade. E você É faz isso. tanta coisa, né? Tanta coisa. E assim, você falou que você reconheceu isso, né? Você sempre foi uma pessoa muito envolvida com muitas coisas. Mas a gente, às vezes, a gente se pega numa situação de saber quando não fala, quando falar não, ou, né? Como é que você conta pra gente, como é que você tem essa consciência aí, né? Pra dar conta de tudo, pra fazer tudo, não vai? Como que é isso? Olha, primeiro você tem que se conhecer um pouco, sabe? Eu tive muita dificuldade em amadurecer, ser uma pessoa madura, porque eu tinha uma ideia muito errada do que era amadurecer. E nada que uma terapia não te ajude. Esse processo passou por depressão, por tempos de depressão, por muita ajuda. E eu antes fazia tudo mesmo.
né? Ia fazendo, é, ia fazendo, já falo, Lu, ia fazendo coisas assim, que todo mundo pedia e eu ia Uhum, fazendo o que as pessoas pediam, né? E hoje uhum, não, eu acho que a maturidade é uma coisa boa para eu pensar o que eu vou fazer que realmente é da vontade de Deus, porque aí Deus faz e não é peso para sim, você, e o que sim. é que vai apenas encher a minha agenda, né? Então, assim, Uhum, sei lá, porque vem muitas demandas, né? Como as pessoas sabem que eu conheço muita gente, que eu posso ajudar em muitas uhum, coisas, vem muitas demandas, mas eu aprendi a falar muitos nãos. Muitos uhum, não, assim, não posso, não tenho, não vai dar tempo. E se eu, por exemplo, eu não podia vir para, se eu não pudesse vir para a live, não que eu deixasse você não fosse te apoiar, mas eu ia te falar, ó, tá, eu não posso essa semana, porque essa semana a uhum, minha agenda já deu. A gente tem que saber os sim, limites, sabe? Porque Deus sim. também não quer que seja um peso. Quando Uhum, começa a ser um peso, uhum, aí fica ruim, né? Então hoje, é, por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa, eu sou executiva da área de negócios de responsabilidade social. E então, assim, eu estou sempre de olho, eu gosto muito de ajudar projeto pequeno, porque eles que são os que têm mais dificuldade. Então, eu tenho algumas coisas que eu avalio com instituições grandes, mas a maioria é com instituições pequenas, porque eu posso estar mais próximo também, né? uhum, E eu faço isso, e então eu faço outras coisas fora? Sim, eu faço outras coisas fora, eu ajudo a captar recursos para outros projetos, mas aí eu limito, sabe? Eu sempre tenho que uhum, pensar no meu limite, porque assim, quando eu não consigo orar de manhã, quando eu não consigo me alimentar da palavra, aí assim, é porque a coisa não tá boa, né? é, É, né, o tempo de a gente não dá o que a gente não tem. E uhum, se eu sou uma pessoa que quero fazer o bem, mas que é o bem de Deus, não o meu, que é o amor, que é a compreensão, que é a compaixão, que é assim, a identificação. Então, e para fazer isso eu tenho que aprender de Deus, né? Aprender de uhum, Jesus. Então, quando isso começa a afetar muito, né? Ai, tem muito estudo bíblico para dar, tem isso e aquilo. Então, eu diminuo, né? Tomo cuidado uhum, para não cair na depressão também, porque você uhum. começa a se esvaziar. Foi isso que aconteceu É, comigo. a gente tem que ter isso, né? Isso que você falou é importante, né? Assim, a gente, algumas coisas a gente não pode abrir mão, né? Então, nós somos com Deus. Eu digo porque eu sou uma pessoa que faz muita coisa também, o pessoal fica, ah, você faz isso, faz aquilo. Mas eu ganhei muito essa consciência também, né? Fazer aquilo que eu sei que é o que Deus me chamou. Então, até falei para fazer essa live, né? Eu fiquei um tempão orando para Deus, é isso mesmo. Porque senão a gente, né, vai entrando um monte de coisa. Agora, aparentemente, a gente tem tempo, né, com essa quarentena. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? De saber que você falou, quando Deus coloca a gente para fazer algo, é leve, né? Não vai, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então É não é algo que verdade. vai te roubar dele, né? Primeiramente. E Que tem isso uma aí. coisa que tira muito a nossa energia, nosso foco, que é querer agradar as pessoas, querer agradar o Sim. mundo e Uhum, departamentalizar a nossa vida. Então, assim, isso sim. eu deixo na mão de Deus, mas isso fica na minha mão. E quando você não Uhum, tem essa integração, tudo Deus está fazendo com a minha família, com o meu relacionamento, com o meu trabalho, com os meus sonhos, com os meus desafios. uhum, Se eu separo, eu acabo gastando uma energia aqui, sabe, de uhum, viver o que as pessoas querem num lado, viver o que Deus quer no outro. Então, uhum. isso é bem perigoso, né? Eu acho que tira Eu tenho muito essa. a nossa energia. Não separa isso, né? Deus tá em tudo, né? Ele caminha com a gente, ele tem. Tá em todos os momentos da nossa vida, né? A gente entendendo ou não, né? A gente reconhecendo ou não. Mas que a É, gente possa saber que ele está em tudo, né? Na nossa carreira, na nossa vida emocional, na nossa família, no trabalho. Acho que é porque isso mesmo. não é, as pessoas, quando eu vim para o mundo cristão, entender de Jesus, Uhum, né, dessa relação direta com Deus através de Jesus, tal, e estudar sobre isso, foi ficando muito claro para mim. As pessoas falavam, porque tem o secular, é, é, tem o secular e tem o isso, tem o aquilo,
Aí eu falava, gente, mas na minha cabeça era tão assim que eu montei um ministério que durou, sei lá, acho que 10 anos, chamava GAP, Grupo de Apoio Profissionais, que era bem legal, Uhum. que eu cheguei até a falar com o Marcos sobre isso e tal. Por quê? Porque eu falava assim, não existe minha vida profissional. Quem me botou na frente do diretor da NBA para negociar foi Deus. Quem vai me capacitar Uhum. aqui nessa negociação é Deus. E para mim isso era Sim, tão verdadeiro, tão sério, que eu criei um ministério para as pessoas entenderem que elas estão onde Deus as colocou. E é que se verdade. Deus as colocou naquele lugar, ela precisa brilhar Jesus ali, né? Uhum. Eu estou aqui na Tecnoset, onde eu sou diretora, mas eu não estou aqui à toa. Eu estou aqui para brilhar Jesus. Como eu vou fazer isso? Como eu vou dar atenção para alguém que não que está precisando de ajuda? Como que eu vou ter uma vida, que era o que a gente desafiava as pessoas, como que eu vou ter uma vida que faça com que uma pessoa, na hora que ela tiver uma necessidade, ela vai vir falar para mim, poxa, Malu, você pode orar por mim? Porque eu sei que você é cristã, ou você pode conversar comigo? Como é que eu vou Uhum. atrair isso? Porque Jesus atrai as pessoas, né? E Verdade. como tem que ser a minha postura para que essas pessoas Uhum. venham e eu possa impactar a vida delas, e eu possa Uhum. influenciá-las com aquilo que eu estou falando, que eu estou fazendo e que eu estou Uhum. mostrando. Então é Sim, esse desafio. é essa É esse essência, desafio. né? E a gente, eu acho que é um desafio maior, as pessoas, né, às vezes sonham, eu tenho que fazer missão, fazer isso, fazer aquilo, mas é um desafio muito grande quando a gente está dentro das empresas, né? Tá lá de frente com as pessoas, que não é um ambiente de igreja, né? Fácil ser cristão dentro da igreja, né? Mas um Uhum. ambiente que as pessoas não estão esperando, mas as pessoas sofrem, né? As pessoas estão trabalhando, mas elas têm dificuldade, elas têm situações, e elas têm que Uhum. reconhecer Cristo em nós, né? Então acho que isso que é uma marca, né? E essa alegria, essa coisa que você tem, essa vivacidade, tudo isso é uma característica de Cristo em você, né? Então as pessoas vão encontrar essa referência, né? De ser É, essa influência, né? isso é importante. De... E isso remete para um outro texto que é muito presente na minha vida, que é Romanos 12:2, que fala que e não sede conformados com esse século, mas ser transformado pela renovação no vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando ele Uhum, fala assim, não vos conformei com esse mundo, com esse século, é porque assim, hoje a gente vive num ambiente que o mal é normal. verdade. E se o mal é normal e eu não fizer nada contra isso, eu concordo que o mal é normal. A gente está vivendo uma questão muito fresca, né? Que é daquele moço Uhum, que morreu lá por causa do policial, e aquela imagem é tão forte. Eu fico pensando, puxa, mas se o cara que estava com o joelho tivesse um pouquinho de compaixão, se ele tivesse só um pouquinho uhum, de empatia, ele não ia fazer aquilo, né? é verdade. E aí, quando alguém defende aquela situação, mas também o cara era bandido, que fosse, ele não era, porque ele acho que era até cristão, tinha um trabalho Sim, super era. legal e Uhum, tal. Mas assim, que fosse, a palavra não diz que não é para matar? E como que você uhum, se conforma quando alguém mata? Então, assim, é, não dá para se conformar com isso. Não dá para se uhum, conformar com isso. Você pode não sair na rua, tal, mas você não pode se conformar. Você precisa orar. Agora você precisa orar pelos Estados Unidos para as coisas se acalmarem. Você precisa fazer um monte de coisa que seja importante para que essa situação, que Deus mova essa situação, porque no final de contas ele está. Mas, assim, é muito uhum, difícil você pensar que as pessoas estão conformadas, que aquilo é normal, né? Mas a gente só é transformado, né? Sede transformado pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. A gente só é uhum, transformado quando a gente traz uma outra coisa para nossa cabeça, o que é certo, né? Você uhum, traz para sua mente o que é uhum, certo, o que é de Deus, o que é a vontade de Deus. uhum, E quando você vive isso, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes você está vivendo uma situação que não é tão agradável. Eu já vivi isso uma vez com a minha irmã, quando a gente fechou o nosso negócio, mas esse versículo mudou toda a minha perspectiva, porque a gente estava sofrendo, porque a gente ia fechar a nossa empresa, a gente sabia que era da vontade de Deus, porque nós temos uma lista, tudo que precisava acontecer para a gente manter uma empresa de 5 anos e tudo que precisava acontecer para a gente fechar. O que a gente precisava acontecer para fechar,
acontecia todo dia. E a gente caminhou para aquela coisa de fechar a empresa. Mas a gente era humano, a gente sentia. Às vezes a gente pegava um projeto e falava, poxa, mas esse projeto a gente não vai fazer. Aí chorava, era um monte de mulher a empresa, tinha umas 5. Imagina. Então você imagina o clima. Mas um dia eu li isso de manhã para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, daquele dia em diante, eu falei, Deus, o Senhor vai fechar essa empresa? Amém. O Senhor deve ter algo melhor para mim, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu vou crer nisso, eu vou esperar. E hoje eu faço exatamente o que eu gosto mais de fazer. A minha profissão, o meu trabalho é a minha missão, né? Então, poder viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus em qualquer circunstância faz com que você tenha essa paz, faz com que você se acalme, que a sua alegria realmente venha de Deus. E no meio de tudo isso, você pode até dar uma titubeada, mas você volta, né? Porque a sua mente... né? Sua mente está transformada, você volta. E é muito bom. Tá firme no propósito. E a palavra, ela dá essa segurança pra gente, né? E o Salmos diz, né? Provar e ver de que o Senhor é bom. Então você deu um passo, né? Eu não tô achando que essa é a vontade de Deus que vai ser pra mim, mas foi, né? E foi bom, perfeito, agradável, e ele fez além, né? O Salmo 37 de novo, né? Ele deu o que o seu coração deseja ali. Colocou você hoje num trabalho que é muito melhor do que você estava vivendo naquela época. Isso é bom. E de a olho no gente, tempo aqui pra gente não... e a Lu até fala, tá falando, lembrando aí para mim que o teu trabalho é descansar em mim. É verdade, o nosso trabalho é descansar em Deus. Em Romanos 8 também tem o texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E uma coisa muito legal que eu aprendi, que coopera não é porque vai ser bom, não é porque perder o seu trabalho é bom, mas é porque vai fazer você ficar mais perto de Deus. Isso é todas as coisas cooperarem para Deus, para você, para sua vida. Porque cooperam, porque você vai ficar perto de Deus. Você vai sair daquilo mais perto de Deus, mesmo que você tenha perdas e etc. Entendeu? É verdade. Muito então, bom. Tá. Que mais? Obrigada, Malu. A gente vai fazer uma oração final aqui. Quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, né, pela prontidão, por você compartilhar. Eu sei que tinha muito mais história para contar. O tempo é Não, curto, essas mas foram boas. a gente termina toda a live assim, querendo mais, né? Deixar aí o gostinho para vocês. E eu queria orar por isso, né? Eu queria pedir na verdade, para você orar por isso, né? Por esses sonhos. As pessoas, a gente sabe que hoje muitas pessoas estão passando muita dificuldade e às vezes acabam se prendendo pelo medo ou achar por que eu estou passando por isso, né? Acho que esse fechamento foi ótimo, né? De saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que foi como José, né? No Egito. Ele podia durante aquele tempo todo ali pensar, puxa, né? E os meus sonhos, o que está acontecendo, né? E como transformou para algo maior, como Deus preparou ele, né? Então eu sei que cada um, a gente está sempre num processo de preparação para viver o melhor. Já estão querendo ali, ó, volta Malu. Viver o melhor de Deus. Vamos orar aí. O povo aqui é liveiro, Malu. Não pode deixar não, que Não pode tem que ter deixar que juízo. vai. Com certeza. Acho que, graças a Deus, que Ele permitiu que eu estivesse aqui com vocês. Ele sabe. Hoje foi um dia que eu falei sempre, Deus, eu quero muito que as pessoas saiam de lá influenciadas para fazer o bem, que é o meu foco sempre, mas acima de tudo, assim, olhando para você de uma maneira integral, como só Deus mesmo pode fazer, cuidando da gente. Tá bom? Vamos orar, então? Não, a gente vai cair aqui. Vai Senhor cair, Deus não e pode. Pai, Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer muito a Ti pela vida de cada pessoa que ouviu a gente, que pôde pensar um pouco mais e ser influenciada para descansar em Ti, Senhor. Ser transformado por Ti, descansar em Ti, caminhar contigo, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outra coisa que possa encher a nossa mente e nosso coração que não seja a Sua presença perfeita, Senhor. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor não se importa com isso, porque o Senhor pode nos usar do jeito que nós somos. E eu quero pedir que o Senhor use cada um, Senhor, cada um que está aqui, cada um que passou por essa live, Senhor, que o Senhor realmente transforme esse mundo, Senhor, pelo seu amor e pela sua misericórdia e pela sua palavra, que é o que vale a pena viver. Obrigado pela Thaís, obrigado pelo ministério dela, que o Senhor continue abençoando, direcionando
e recebendo, Senhor, todas as orações como aroma suave a Ti, no seu altar, pelas pessoas e pelas coisas que elas oram. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. E amém. Amém, amém. Obrigada, Malu. Deus abençoe, que o Senhor Obrigada. continue aí levando você para influenciar, para inspirar, que Ele te dê graça, Amém. sabedoria, saúde. E Amém. a gente salva aqui, agora aprendi a salvar, gente, estou me achando, né? A gente vai deixar salvo, né? Ah, Quem legal. estiver aí, estiver assistindo, assistir depois, manda pra gente também o retorno, né? O que você Uhum. achou, se você tiver algum testemunho, né? É sempre bom, a gente tem Amém. aprendido sobre o poder do testemunho, né? Que a gente fala, faz de É novo. Então, cada vez que a verdade. gente declara algo que Deus fez, a gente está primeiro dando a glória a Ele, e a gente está liberando o mundo espiritual para que possa acontecer novamente, né? Então, que vocês deixem aí o recado, compartilha depois o GVT também para outras pessoas assistirem. E a E semana que se, vem tem mais. Teremos e uma se convidada precisar, também se precisar de especial. alguma coisa, eu estou aqui, super Isso disponível aí, sempre, né? Se eu não puder te sempre. atender, eu vou falar não. Mas se alguém quiser conversar, qualquer coisa, a gente É está só junto. orar antes de falar com ela que dá certo, que eu orei e já deu rápido, assim, Já ó. sabe o Peçam e caminho. receberão. O caminho é esse, né? É a oração, é a Gente, gente falar com o Pai. obrigado para os meus amigos, meus irmãos que estão aí, todo mundo dando tchauzinho. A Lu, que ficou na Olha, madrugada. Eu vou lá para a Irlanda falar ó, para ela, falar, caminhar com ela um pouco e falar com ela. Eu já fui para lá. que É, bom, foi né? muito bom. Mas o marido dela roubou ela do meu grupo, então eu Ah, ainda tenho que me acertar. Levou ela para muito longe de mim, ela é minha sister. Tchau, gente. Obrigado. tchau, obrigada, Fiquem com gente. Boa Deus. noite. Boa Amém. noite, boa Tchau, noite. Malu. Dá um Obrigada, beijo no Malu. Marcos, viu? Beijo. Manda um beijo pro Marcos. Assim, Fala que é pode obrigado. deixar. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Tchau. tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Como é que desliga aqui? Ela tem que desligar. Acho que eu vou me ligar aqui. Vai lá.